aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre o Jaylen Brown, né? Precisamos falar um pouquinho sobre o Jaylen Brown aqui. Seguinte, ontem o Boston Celtics conseguiu se manter vivo nos playoffs, né? O time venceu o jogo 4 contra o Miami Heat, evitou a varrida, né? O Celtics ganhou aí uma vida extra na pós-temporada, mas mesmo com o Celtics tendo, né, a chance de virar a série, né, tendo a chance de fazer o que nenhuma equipe nunca fez nos playoffs, né, que é reverter um 3-0, a grande verdade é que não era para o Celtics estar nessa posição. Não era. Não era para o Celtics estar a apenas uma derrota de ser eliminado pelo Miami Heat. Porque estamos falando de um time que foi vice-campeão na temporada passada e que conseguiu reforçar muito bem o seu elenco nessa última off-season. O elenco do Celtics se manteve basicamente o mesmo da temporada passada, tendo a adição do Malcolm Brogdon, que venceu o prêmio de Sixth Man of the Year. Eu entendo que a mudança de treinador teve um grande impacto, né, nesse Celtics, inclusive, mais pra frente no vídeo eu vou falar mais sobre essa mudança de treinador. Só que, cara, um time que foi vice-campeão na temporada passada e que reforçou o seu elenco, desculpa, não era pra esse time estar a apenas uma derrota de ser eliminado pelo Miami Heat na pós-temporada. Não era. Simplesmente não era. Ainda mais tendo corrido o risco de ser varrido. Então não era para o Celtics estar nessa situação. E uma grande parte dos torcedores do Celtics e dos próprios analistas, né, da NBA colocam o Joe Mazzulla como o grande culpado pelo Celtics estar a apenas uma derrota de ser eliminado. E eu concordo que o Mazzulla é o grande culpado. Numa escala de culpados, o Mazzulla, para mim, ele é o maior culpado, porque realmente o trabalho dele nessa pós-temporada é muito ruim. É muito ruim. Ele mesmo afirmou numa entrevista depois do jogo 3 que ele não tem o vestiário na mão. Isso torna, na minha opinião, ele o maior culpado. Só que ele não é o único culpado. Os jogadores também têm culpa no cartório. E pra mim, o jogador que tem mais culpa no cartório pelo Celtics estar nessa situação é o Jaylen Brown. É o Jaylen Brown. Se a gente for pegar os números do Jaylen Brown nessa pós-temporada e comparar com os números que ele teve na pós-temporada passada, a diferença não é muito grande. Não é muito grande. Porém, se a gente comparar os números do Jaylen Brown nessa série contra o Miami Heat e comparar com os números que ele teve contra o próprio Miami Heat na temporada passada, e por coincidência também foi nas finais de conferência, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Temporada passada, na final de conferência passada, contra o Miami Heat, o Jaylen Brown, ele teve 24,1 pontos de média, 48,8% de aproveitamento nos arremessos e 40,4% de aproveitamento na bola de 3. O Jaylen Brown, na minha opinião, foi o melhor jogador do Celtics na final do leste em 2022. Eu daria o prêmio de MVP da final da Conferência Leste passada para o Jaylen Brown e não para o Jason Tatum. Inclusive, na época eu falei isso aqui no canal. E pegando os números dele nessa final do leste, na final da Conferência Leste de 2023, a diferença é bizarra. Ele está com 16,8 pontos de média, 39% de field goal, e 12% na bola de 3. 12%. É uma diferença gritante. É uma diferença brutal. Parece que é outro jogador. Parece que é outro jogador. O jogo 3 do Jaylen Brown contra o Miami Heat foi uma das piores, se não a pior atuação que eu já vi do Jaylen Brown na NBA. No jogo 3 contra o Miami, o Jaylen Brown ele teve 12 pontos, 6 de 17 no field goal, 0 de 7 na linha de 3 e 3 turnovers cometidos. O Jaylen Brown foi uma tragédia no jogo 3.
E nessa série contra o Miami Heat, tem sido constrangedor assistir o Jaylen Brown. Porque não é que ele só tá errando arremessos. O Jaylen Brown, ele está completamente desconectado do jogo. O Jaylen Brown, ele tá com a cabeça no mundo da lua. Assim, a tomada de decisão do Jaylen Brown em todos os jogos dessa série contra o Heat assim, é muito ruim. No jogo 3, foi assim, eu fiquei impressionado com a forma com que o Jaylen Brown atuou no jogo 3, sabe? Teve um lance que pra mim ilustrou muito bem o que foi o Jaylen Brown no jogo 3 e ilustrou muito bem o que tem sido o Jaylen Brown nessa série contra o Heat. Teve um lance, se eu não me engano, foi no terceiro quarto do jogo 3, onde o Jaylen Brown ele pegou um rebote ofensivo, tinha ali cerca de 14 segundos de posse ainda, ele simplesmente resolveu ir para a bandeja com 14 segundos de posse, com 3 jogadores do Heat tapando o garrafão. Assim, esse lance ilustrou muito bem o que foi o Jaylen Brown no jogo 3. Um cara totalmente aéreo, um jogador que não estava com a cabeça no jogo e que simplesmente não conseguia fazer nenhum tipo de leitura dentro de quadra. E durante todo esse playoff, estamos vendo um Jaylen Brown tomando decisões muito ruins, forçando bolas que normalmente ele não força, e estamos vendo um Jaylen Brown tendo uma atitude muito diferente da atitude que ele teve no playoff passado. No playoff passado, tivemos um Jaylen Brown centrado, um Jaylen Brown focado e um Jaylen Brown que sempre tomava as melhores decisões em quadra. Nesse playoff, é outro jogador. É outro jogador. E, pra mim, essa falta de foco, essa falta de consistência e essa tomada de decisão horrível que o Jaylen Brown tem tido nessa pós-temporada torna ele o jogador mais culpado pelo Celtics estar nessa situação. O maior culpado, na minha opinião, é o Joey Mazzulla. Mas falando sobre jogadores que têm culpa no cartório, o que tem mais culpa pra mim é o Jaylen Brown, por conta disso que eu falei. E aí vem a seguinte pergunta: o que está acontecendo com o Jaylen Brown? Por que ele está tão diferente? Você pode cogitar algumas possibilidades. Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo com o Jaylen Brown. A ESPN publicou uma matéria, né, antes de ontem, relatando algumas coisas que aconteceram nos bastidores do Boston Celtics. Na matéria é dito que os jogadores não aceitaram a demissão do Ime Udoka. Eles não gostaram da forma com que o Celtics conduziu toda a situação do Ime Udoka. E muitos jogadores não queriam que o Mazzulla assumisse o comando técnico. E na matéria é dito que o jogador do Celtics que era mais ligado ao Ime Udoka e que mais ficou chateado com a demissão do treinador foi o Jaylen Brown. O Jaylen Brown tinha uma conexão muito forte com o Ime Udoka. Tanto que quando aconteceu tudo que rolou com o Ime Udoka, o caso ali, né, extraconjugal que ele teve e tudo mais, o primeiro jogador a sair em defesa do Ime Udoka foi o Jaylen Brown. Ele foi o primeiro cara a sair em defesa dele. Então, segundo a matéria da ESPN, os jogadores não gostaram da saída do Udoka e o Jaylen Brown não gostou nem um pouco da saída do treinador. E aí tem o seguinte: o Jaylen Brown, ele vai para o seu último ano de contrato com o Boston Celtics. Ele pode assinar uma extensão de até 290 milhões de dólares por 5 anos, porque ele ficou elegível para assinar um Supermax, porque ele esteve presente em um dos times ideais da temporada. Só que por conta de toda essa situação do Ime Udoka e por conta de vários problemas que o Jaylen Brown tem tido com a diretoria do Celtics nos últimos anos, porque em toda off-season ele é envolvido em rumores de troca e aparentemente ele não gosta nem um pouco disso, por conta de tudo que tem rolado,
existe uma chance muito grande do Jaylen Brown não estender o seu contrato com o Boston Celtics. E aí, o Ime Udoka, ele foi contratado pelo Houston Rockets, correto? Segundo informações da imprensa de Houston, o Ime Udoka tem feito uma pressão gigantesca na diretoria do Rockets para contratar o Jaylen Brown, para tentar uma troca pelo Jaylen Brown. E o Houston tem bala na agulha para oferecer um supermax para o Jaylen Brown, porque o Houston tem muito espaço no seu salary cap. Então, na minha opinião, o que pode estar acontecendo com o Jaylen Brown é que, por conta de tudo isso que tem rolado nos bastidores, pelo fato dele não ter gostado da saída do Udoka e pelo fato do Houston Rockets estar interessado nele e ele saber que o Ime Udoka está lá, para mim isso pode estar mexendo com a cabeça do Jaylen Brown. Para mim isso pode estar tirando o foco do Jaylen Brown. Claro que isso é algo que não tem como a gente saber. Só se o Jaylen Brown chegar numa entrevista e falar que, ó, não tô jogando mal porque eu tô desfocado, porque eu tô pensando em jogar no Rockets por conta do Udoka. Só ele pode confirmar isso. Mas na minha opinião, isso pode estar mexendo com a cabeça do Jaylen Brown. Porque fisicamente ele tá muito bem. Até o início dos playoffs, ele tava jogando muito bem. E é importante dizer que o Udoka foi anunciado como treinador do Rockets durante os playoffs. Então, na minha opinião, isso pode sim estar mexendo com o Jaylen Brown. Mas, de novo, é só a minha opinião, não tem como a gente saber se é isso mesmo. Mas que tem alguma coisa acontecendo com o Jaylen Brown, isso pra mim é nítido, porque não tem como o mesmo jogador que no playoff passado teve 24,1 pontos de média contra o Miami Heat, ter apenas 16,8 pontos nessa pós-temporada enfrentando o mesmo Miami Heat. Pra mim, não tem como. Alguma coisa tá acontecendo e pra mim, todas essas questões contratuais, todas essas questões envolvendo o seu futuro na NBA, tudo isso está, na minha opinião, mexendo com a cabeça do Jaylen Brown. E o problema do Celtics é, sem o Jaylen Brown, não dá para esse Celtics brigar pelo título. Não dá. É um time bom, só que é um time que não tem treinador. E a partir do momento que você não tem um grande treinador, você depende das suas superestrelas. O Jason Tatum, ele aparece em vários momentos. Ele apareceu no jogo 4, ele apareceu no jogo 7 contra a Filadélfia. Só que só ele não vai conseguir carregar esse time. Ele vai precisar do Jaylen Brown. E, infelizmente, o Celtics não está podendo contar tanto assim com o Jaylen Brown. Bom, quis aqui compartilhar essa minha opinião sobre o Jaylen Brown com vocês. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse meu ponto que todas essas questões envolvendo o futuro do Jaylen Brown têm afetado ele, ou você acha que tem alguma outra explicação? E qual explicação você encontra para essa queda de rendimento do Jaylen Brown? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.